Olá, seja então bem-vindo ao Check-up, o espaço semanal de debate aqui no S+. O Conselho Europeu das Ordens dos Médicos garante não existir uma licenciatura em medicina chinesa em qualquer outro país da Europa. A ser verdade, Portugal será, por recente decisão dos Ministérios da Saúde e do Ensino Superior, pioneiro na criação desta licenciatura. Face à iniciativa ministerial, a Ordem dos Médicos vem acusando o Governo de ameaçar a saúde dos portugueses ao validar cientificamente práticas tradicionais chinesas. Tentar perceber se o exercício oficial da medicina tradicional chinesa constitui mesmo um perigo ou se, pelo contrário, pode ser uma via alternativa à medicina convencional do Ocidente, é, pois, o objetivo do nosso programa de hoje. Como convidados temos em estúdio o Dr. João de Deus, representante da Ordem dos Médicos, e o professor António Moreira, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa, a quem agradeço desde já a presença neste check-up. Professor António Moreira, começando então por si, a medicina tradicional chinesa oferece aos utentes as mesmas garantias científicas de que a chamada medicina convencional? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui neste programa com o professor João de Deus. Aproveito para o felicitar pelo reconhecimento de um dos médicos mais influentes, reconhecido no final do ano passado. É uma honra para Portugal, com certeza, ter este tipo de profissionais. E, se me permitir, Ana Luísa, antes de ir diretamente à sua questão, dizer que é uma honra enorme, em nome da Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa, poder ter este espaço de esclarecimento que se pretende enriquecedor, que se pretende de debate, de um confronto sadio, mas fundamentalmente que seja de prospectivar aquilo que vai acontecer. Em relação à sua pergunta, se oferece as mesmas garantias científicas, eu terei que responder não, não oferece. Seria insidioso da minha parte dizer que oferece as mesmas garantias científicas. Que uma prática que não tem um passado no ensino superior, que não tem os meios que tem ao dispor a medicina convencional, não pode ter a mesma afirmação do ponto de vista científico. No entanto, devo dizer-lhe que a medicina convencional, com certeza o professor João de Deus confirmará, também não tem um passado científico assim tão antigo como se quer fazer ver agora. Mais do que isso, há algumas desconfianças do ponto de vista e acho que teremos a oportunidade de esclarecer isto ao longo do programa, há algumas desconfianças sobre a asepsia, se me permite, já que estamos num programa de saúde, sobre a problemática da ciência associada à medicina. E, portanto, não tem, mas não deixa de ter uma eficácia clínica comprovada do ponto de vista daquilo que pode ser o consenso médico, e que é aí onde nós nos devemos fazer. Também não somos, não disputamos territórios à medicina convencional. Nós não queremos disputar nenhum território à medicina convencional. Nós queremos aproveitar aquilo que é a potencialidade da medicina tradicional chinesa do ponto de vista da prevenção, do ponto de vista da atuação nas doenças crónicas. E eu posso dizer mais, e na dor, mas temos já aqui três pontos muito importantes para a sociedade atual, que são o estilo de vida preventivo, que é uma coisa que está associada a uma das vertentes da medicina chinesa, ou a duas, se quisermos, o Tai Chi e o Qigong, a questão da cronicidade das doenças e da forma como a medicina chinesa vê a evolução da cronicidade e o envelhecimento saudável, que é um dos problemas fundamentais para os dias de hoje, e também a situação de tratamento na dor. E, portanto, já temos aqui três campos importantes de complementaridade e de interpenetração que me parece que é o mais importante para nós. E vamos com certeza falar deles também mais à frente, mas que garantias é que poderemos então encontrar na medicina tradicional chinesa, uma vez que não temos as tais garantias científicas? Não foi bem isso que eu disse. Eu disse que não tínhamos as mesmas garantias científicas que tem a medicina convencional. Não disse que não tínhamos garantias científicas. Que garantias oferece, então? Garantias. Oferece, desde logo, uma garantia que tem a ver com a segurança. Desde que praticada por profissionais habilitados, o risco
de eventos adversos é provavelmente dos mais baixos de qualquer técnica, de qualquer intervenção clínica. E, portanto, esta é uma razão. No princípio da medicina alopática, primo non nocere, ou seja, primeiro não fazer dano, que é aquilo que está na base do juramento de Hipócrates que os médicos fazem, a medicina chinesa tem essa vantagem enorme de não fazer dano se for praticada por pessoal habilitado. E essa é uma das vantagens da lei, é que vai separar quem está habilitado de quem não está habilitado. E depois a progressão no ensino superior vai permitir, obviamente, uma melhoria das capacidades dos próprios profissionais da medicina tradicional chinesa. Dr. João de Deus, o bastonário que aqui representa considera que a prática da medicina tradicional chinesa é andar para trás na história. É esta a base da vossa contestação? Sim, digamos que sim. É evidente que a nossa contestação tem muito a ver com a falta de evidência científica da medicina tradicional chinesa. E vamos ver o seguinte, é evidente se nós olharmos e dissermos, bom, mas a medicina tradicional chinesa tem 2.000, 3.000, 4.000 anos de história, é verdade, mas não evoluiu, portanto parou. É evidente que hoje em dia na China também se fazem comboios de alta velocidade, mas não se utilizam os cavalos de há 2.000 anos, utiliza-se a tecnologia de hoje em dia. E portanto a medicina tradicional chinesa, digamos que parou ali no tempo. E, portanto, não teve evolução, isso teve um pouco a ver também com a própria história da China, em que não se podia dissecar cadáveres e, portanto, a evolução da medicina chinesa estagnou ali no tempo. É evidente, se me pergunta, bom, mas não há práticas que demonstram ter alguma eficácia, mas isso são terapêuticas complementares, portanto, não é propriamente uma medicina. A medicina tem que ter uma evidência científica, tem que ser reprodutível, e se isso não acontecer, obviamente nós não poderemos aceitá-lo. E, portanto, o perigo aqui, e a chave aqui, ou uma das chaves aqui, é o diagnóstico. Se nós não tivermos um diagnóstico médico feito à luz dos conhecimentos científicos, obviamente tudo o resto cai pela base. Porque nós podemos estar aqui a correr riscos altíssimos em termos de atrasar diagnósticos que podem ser diagnósticos graves. Porque uma dor, e já lá vamos à dor, a dor mais comum hoje em dia na sociedade, se calhar, vulgar dores nas costas, pode estar a esconder uma metástase de um tumor. E nós, ao tratarmos a dor sem termos um diagnóstico médico prévio, podemos estar a esconder um sintoma que, devidamente diagnosticado a tempo, pode ter cura e pode ser tratado. E, portanto, isto, para nós, estamos aqui a correr, de facto, um risco muitíssimo elevado. Não é por qualquer razão, e quando falou ali das Ordens dos Médicos e do Conselho das Ordens, eu sou presidente também da Associação Europeia dos Médicos Hospitalares e também fiz uma pesquisa junto dos meus colegas, não é reconhecida esta licenciatura da medicina tradicional chinesa, por alguma razão é. Agora, é evidente que, por exemplo, quando falamos de aspectos específicos, e vamos ver, por exemplo, a acupuntura é algo que nós consideramos útil, temos uma competência na Ordem dos Médicos de acupuntura. Mas porquê? Porque temos evidência científica de como é que funciona. Nós sabemos que a estimulação de determinados pontos vai libertar, a nível cerebral, determinadas substâncias, as endorfinas e as encefalinas, que são morfinomiméticos, ou seja, são substâncias que têm uma ação semelhante à morfina e que, obviamente, anulam a dor reflexa vinda de vários sítios. E, portanto, sabemos que tem. Mas, para isso, temos de ter um diagnóstico prévio médico. Sem esse diagnóstico prévio, tudo o resto cai pela base. E, portanto, o diagnóstico feito pela medicina chinesa, que tem outra filosofia de base, não é verdade? Para nós é, de facto, um regresso. Nós também, na Idade Média, temos a medicina muito atrasada, a nossa, mas nós evoluímos, conseguimos cientificamente, e todo o avanço que houve em termos da medicina, e falar das vacinas, das terapêuticas, etc., é absolutamente extraordinário. E se nós olharmos a evolução que houve em termos de mortalidade infantil, em termos de expectativa média de vida, etc., nós evoluímos muitíssimo nos últimos anos, não é? E se olharmos, por exemplo, para a própria China, por exemplo, nós vemos que os indicadores chineses são muito mais baixos do que os indicadores europeus em termos de saúde e em termos dos indicadores médios. Portanto,
para nós aqui a chave é de facto o diagnóstico. Não quer dizer, e o professor aí estamos de acordo, que não haja algumas terapêuticas complementares que sejam de facto úteis, desde que tenhamos a prova científica da sua atuação. Claro que a nossa base logo de contestação tem a ver até com o próprio nome, não é? Porque nós podemos criar aqui uma confusão entre licenciatura em Medicina e licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa. E isto depois pode confundir as pessoas e pode levar, de facto, a que haja aqui algum risco elevado para a saúde pública. Professor António Moreira perguntava-lhe, de facto, a medicina chinesa é, como diz o professor João de Deus, uma medicina que parou no tempo, que não evoluiu? Curiosamente, esse é um dos erros que muitos profissionais de medicina tradicional chinesa também evocam, que é a falácia da antiguidade. Uma coisa não é boa por ser antiga, nem por ter parado no tempo. Não é verdade que a medicina chinesa pare no tempo. Vou-lhe dar exemplos de universidades, como, por exemplo, Tianjin, onde o grau de investigação em técnicas de espectrometria, em técnicas de ressonância magnética funcional, são elevadíssimos para estudar os efeitos da medicina tradicional chinesa, quer no âmbito da fitoterapia, quer no âmbito da acupuntura. Mas fiquemos pela questão da acupuntura que o professor chamou muito bem. É óbvio que há uma certa facilidade em criar uma visão um pouco dramática quando nós dizemos que o diagnóstico pode esconder doenças graves, doenças do foro oncológico, como falou, por exemplo, de uma metástase da coluna lombar, que em casos que eu não tenho os dados presentes de prevalência, mas que devem ser muito abaixo dos 2 por 1000, das lombalgias. A lombalgia, como o professor sabe, é a patologia mais recorrente de dor e aquela que tem mais influência no abstencionismo em Portugal. Portanto, as pessoas ficam... Uma lombalgia tem... uma grande percentagem da lombalgia é, no dizer da medicina convencional, idiopática, isto é, são desconhecidas as causas. Está mais ou menos associada ou não a uma inflamação ou a alguma perturbação mecânica. Não é boa prática. Eu posso dizer assim, qualquer profissional da medicina tradicional chinesa tem a obrigação de tratar uma lombalgia em 3 tratamentos. Ou tem a obrigação, vou corrigir porque não pode ser sempre nem nunca, tem a obrigação de tratar uma percentagem muito elevada de lombalgia em 2 ou 3 tratamentos. Quando eu digo tratar, significa reduzir a dor. Depois, há outras terapêuticas não convencionais que podem fazer a recolocação, e a medicina chinesa também, com a Tuiná, que podem fazer o ajuste mecânico, digamos assim, da coluna, se houver desfazamentos nessa parte. Pode haver um complemento fitoterápico. Mas, se a lombalgia persiste e não reduz ao tratamento, quando nós chegamos a um centro de saúde com uma lombalgia, e é uma boa prática, não estamos à espera que o clínico nos mande fazer um raio-x, às vezes nem raio-x manda fazer. Não estamos à espera que mande fazer uma ressonância magnética para ver se nos de 1 por 1000 ou 1 por 10.000, não sei bem qual é a evidência, tenha uma metástase. Portanto, a primeira coisa que há para tratamento de lombalgia aguda, já para distinguir da lombalgia crónica, é que se a intervenção da acupuntura não for de alívio imediato e se o profissional for competente e souber o que está a fazer e tiver usado 3 ou 4 estratégias que há para debelar esse problema e ela não tiver, isso vai obrigatoriamente ter uma vigilância e um reencaminhamento. Se os pacientes já recorrem muito aos nossos serviços no caso da lombalgia em primeira instância. Sabe porquê? Porque é aquela que eles sentem que tem mais eficácia. Porque eu tenho pacientes, eu até ia ao centro de saúde, mas eles dão-me lá os pacientes falam assim, não é? Eles dão-me lá uma injeção e eu fico mais ou menos na mesma. E
Esta riqueza da medicina tradicional chinesa era uma coisa que podia retirar das urgências uma quantidade enorme de episódios relativamente fáceis de resolver e que têm uma implicação grande no sistema económico do país por abstencionismo e no Sistema Nacional de Saúde por meios que são alocados a uma patologia que podia ser livre. A Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa está, já falámos nisso nos locais, disponível para encetar, quando for a altura, um processo de estudo conjunto da intervenção por parte do pessoal adequado para retirar essa carga dos casos de lombalgia a esta circunstância. E, portanto, não é verdade que tenha parado no tempo. Há artefactos científicos, por exemplo, ainda ontem estive a ver uma reportagem sobre o estudo dos 21 pulsos clássicos da medicina tradicional chinesa. A tecnologia chinesa já tem um simulador dos 21 pulsos em que a pessoa vai fazendo esse treino, que é uma coisa de treino clínico, que foi, aliás, um dos aspectos que leva a que as pessoas recorram à medicina chinesa. As pessoas recorrem, pelo menos é o que dizem alguns estudos, recorrem à medicina chinesa porque sentem uma certa desumanização que está associada à evolução da medicina ocidental. Essa desumanização tem muito a ver com o retirar o fator subjetivo do médico, que é, aliás, uma coisa que a classe médica clínica se queixa frequentemente, que estão agrilhetados por protocolos, que estão presos a uma métrica muito forte que lhes dificulta muito a análise de sinais clínicos importantíssimos que há 30 anos eram fundamentais, sem exames complementares de diagnóstico, e que hoje são praticamente desprezados. Eu ontem falava com os colegas meus e dizia assim, quando é que foi a última vez que foste ao médico e que foste auscultado? E se as pessoas que estão lá em casa perceberem isto, quando é que foi a última vez? Porquê? Porque essa é uma técnica que foi sendo passada para segundo plano para se evidenciarem a questão das evidências científicas. E, desde logo, infeliz escolha da palavra evidência, que acho que é uma coisa que a maior parte porque nós temos evidências hoje que deixam de ser amanhã, e é assim, na ciência é assim, a ciência é mutável, mas nós não podemos achar que a ciência é uma coisa pela qual temos que confiar de olhos fechados e, se não for científico, não vale. Os estudos que reconheceram os mecanismos da permeabilidade da membrana são da década de 80, pós-medicamentos. Antes disso, houve uma quantidade de medicamentos que eram baseados numa teoria completa de permeabilidade da membrana celular. A casca de salgueiro, que é um dos mecanismos mais antigos e que qualquer médico ocidental gostaria de ter, se não pudesse ter mais nenhum, como portfólio para tratar doentes, onde se extrai o ácido acetil salicílico, só foram provados os efeitos, salvo erro, depois da década de 70. De 1970, e tem mais de 100 anos de uso pela medicina. Portanto, é verdade, e estamos de acordo, professor João Bento, que nós temos que caminhar para uma questão de evidência científica. Mas isso só se faz criando ensino superior e criando possibilidade de haver estudos. Não há muito interesse em que se estude aquilo que não cria uma cadeia de valor fora da situação do clínico e do paciente. A cadeia de valor da medicina tradicional chinesa, porque é de muita intervenção, está pouco fora dessa dimensão. Portanto, resolvendo bem, não concordo em absoluto que esteja parada no tempo. Há pessoas a estudar os clássicos da medicina chinesa e a revê-los e a fazer adequações à nossa circunstância. As pessoas mudaram, a vida mudou. Concordo que a ciência é responsável e a medicina é responsável pelo aumento da esperança de vida incomensuravelmente, desde logo por duas razões, que às vezes não são suficientemente válidas. Uma delas são os meios de socorro e de preservação das situações de emergência médica, e, portanto, que isso leva a uma mortalidade em etapas da vida mais baixas, nomeadamente com a questão dos acidentes de automóvel. Portanto, uma parte, e outra parte que são as condições de salubridade.
E depois, uma coisa que até a medicina tem baixado, que foi a terapêutica antibacteriana. Portanto, estes pressupostos foram extraordinários para nós, mas nós neste momento temos um problema daquele célebre chavão de é preciso acrescentar vida aos anos, não é preciso acrescentar anos à vida. Professor João Deus, pegando aqui no que disse o professor António Moreira, a questão da descrença na medicina convencional, a desumanização, podem estes ser argumentos para que os doentes procurem cada vez mais as terapias alternativas e se desliguem, por assim dizer, da medicina convencional? Não, penso que não. Nós todos compreendemos que a humanização nos serviços de saúde é um aspecto fulcral para o tratamento das doenças. É evidente que o componente, se quisermos, psicológico, espiritual, de relação médico-doente, é fundamental para o tratamento das doenças. Portanto, não é uma relação puramente técnica, nem pode ser nunca uma relação puramente técnica. E isso eu percebo e compreendo aquilo que o professor António Moreira acabou de dizer, da parte do componente espiritual e da humanização, mas isso nós lutamos diariamente em termos da ordem dos médicos, pela qualidade da medicina e pela humanização dos cuidados. Muitas vezes as condições de trabalho não permitem que nós o façamos da forma que nós o queríamos fazer e às vezes as pessoas vão à procura de facto de respostas que lhe deem esta maior humanização e isso. Agora, uma coisa não tem a ver com a outra, ou seja, é evidente que eu percebo que eu tenho um grande respeito pela cultura chinesa, mas a cultura chinesa e a medicina chinesa, no fundo, tentaram explicar, digamos, determinados efeitos, não sabendo como é que cientificamente funciona, e hoje em dia muitas coisas não sabemos, outras sabemos, através fizeram um percurso ao contrário, filosoficamente, como é que a gente vai explicar isto, não é? Ou seja, se uma determinada produto, uma planta, etc., faz um determinado efeito, e nós sabemos que muitos medicamentos, originariamente, hoje em dia cada vez menos, mas originariamente eram oriundos das plantas e sabíamos os efeitos do digital, enfim, de todos os outros, etc, etc, etc. Sabemos que fazem determinados efeitos e, cientificamente, sabemos que atuam naquela função ou naquele sintoma ou naquela doença. E, em termos da medicina tradicional chinesa, ao se perceber que determinados produtos fazem determinados efeitos, tentou-se explicar, por outra via filosófica, como é que as coisas funcionam e, tanto, tudo aquilo que nós sabemos da medicina tradicional chinesa e enfim, da energia vital, de tudo isso e dos meridianos, não vou discutir, não sou sequer perito nisso, mas isso é uma tentativa de explicar porque é que as coisas funcionariam assim. De facto, isto não tem nada de científico e, portanto, como não tem nada de científico, nós não podemos aceitá-lo como tal. Sabemos que o efeito é aquele e depois agora vamos estudá-lo. Que produto daquela planta é que vai ser, é que está a fazer aquele efeito. Porque quando o professor há pouco falou da segurança, é preciso ter aqui cuidado numa coisa, porque na própria medicina tradicional chinesa, a utilização de certo tipo de ervas, de outros produtos, que nós sabemos que têm determinados efeitos, é preciso também ter algum cuidado, porque há muitos registros de casos de intoxicação por metais pesados, por outras coisas derivados dessa terapêutica. Porquê? Porque é evidente que aqueles produtos não têm o mínimo de controle, de dose, etc, etc, etc. Nós sabemos que 1 miligrama ou 2 miligramas pode fazer uma enormíssima diferença e, portanto, enquanto não for tudo isto cientificamente demonstrado, como é que funciona, como é que deve funcionar e os estudos científicos, nós sabemos que a ciência é mutável, e disse muito bem, está sempre a evoluir, e o que hoje é uma completa verdade, amanhã pode ser só meia verdade. Nós sabemos, mas sabemos que à luz de evidência científica, à luz dos estudos científicos, e por isso é que nós demos este salto absolutamente notável em termos de saúde, é exatamente porque a medicina ocidental conseguiu esses avanços e conseguiu descobrir N coisas. Saúde pública. N coisas, portanto, desde os antibióticos, desde as vacinas, etc, 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 que deram, de facto, uma expectativa e uma possibilidade, uma qualidade de vida muitíssimo grande às populações. E, portanto, e quando nós falamos aqui, quando eu estava a dizer que a chave, de facto, era o diagnóstico, eu continuo a bater nesta tecla. A chave tem que ser sempre o diagnóstico. O diagnóstico médico deve ser sempre feito em primeiro lugar. E depois aceito
aceito que haja, eventualmente, se os médicos assim o entenderem, terapêuticas complementares que possam ajudar os doentes. Aí estamos de acordo, estamos absolutamente de acordo. Quer dizer, não tenho nada contra. Quer dizer, se houver terapêuticas complementares que possam ajudar, porque falávamos há pouco da lombalgia, sabemos dos efeitos da acupuntura, como sabemos do efeito da fisioterapia. Portanto, nós também temos as nossas técnicas e a fisioterapia ajuda muito, por isso é que está tanta gente a fazer fisioterapia, obviamente. Não quer dizer que a acupuntura não possa ser complementar. Claro que sim, claro que pode ajudar. Mas nós sabemos como é que funciona e, cientificamente, como é que está demonstrado que funciona. Agora, isso não permite dizer que a medicina tradicional chinesa é uma medicina científica, porque neste momento não é uma medicina científica. Agora, há necessidade de demonstrar que determinadas, ações da medicina tradicional chinesa podem ter determinada atuação, com certeza, cientificamente, se demonstrar, com certeza que a medicina considerada convencional, aproveitará isso. Agora, neste momento, nós continuamos a pôr a nossa tecla de que continua a ser um risco deixarmos, digamos assim, um campo em que não há, em primeiro lugar, um diagnóstico médico à cabeça para não nos passar entre as mãos diagnósticos importantes. Eu gostava de pegar precisamente na questão da segurança para questionar aqui o professor António Moreira a respeito da questão das fórmulas que são preparadas à base de plantas e até citar declarações do Dr. Pedro Choi, que dizia numa entrevista que existem regras apertadas para a utilização de plantas e que essa preparação deve ocorrer sempre num ambiente de laboratório farmacêutico por uma questão de segurança. É assim que estes produtos são preparados? Há essa toca garantia de num segurança? ponto interessantíssimo, mas eu não posso deixar de repostar aqui à situação da filosofia e da ciência. Quando me perguntou se a filosofia é a mãe das ciências, não é? É a mãe do saber, a amiga do saber. Quando me perguntou no início do programa se havia evidências científicas iguais às da medicina convencional, e eu respondi que não. Respondi que não porque tenho a primeira qualidade que qualquer investigador tem que ter, que é a honestidade. Se nós não formos honestos, não conseguimos ser investigadores. Ora bem, sobre a questão da evidência científica, o problema é que a medicina convencional, que tomou, e ainda bem, uma parte importantíssima do Sistema Nacional de Saúde, dos sistemas nacionais de saúde do mundo, que é subsidiada com o dinheiro dos impostos, precisa e que, a partir de determinada década, por erros dessa própria ciência, vou chamar no Ocidente o primeiro caso, sem memória, se eu não estiver errado na pesquisa que fiz, não para este programa, mas que já fiz antes, tem a ver com o caso da talidomida. Uma sulfamida que foi usada na década de 60, eu poderia ter sido uma vítima desse efeito adverso do medicamento, de um grande laboratório alemão, que provocava, para dizer de uma forma que os telespectadores compreendam, provocava a aplasia, porque as pessoas nasciam sem extremidades dos membros superiores ou inferiores, fosse as distais ou mais proximal, conforme a gravidade dos casos, que pegava uma mutação no embrião e depois o feto saía nessa forma. Não havia ecografias, portanto, há uma quantidade de pessoas que têm hoje entre 55 e 65 anos que são vítimas dessa doença. Esse efeito adverso, numa altura em que começavam a aparecer em massa os medicamentos, obrigou a um controle apertadíssimo do estudo dos medicamentos. E o estudo dos medicamentos passou por fases de estudar grandes efeitos em ensaios cegos randomizados, os chamados RCTs, Randomized Control Trials. Esta necessidade é a necessidade de provar a eficácia da administração, fazendo com que se prove que o efeito advém da substância ativa do medicamento e não de outros fatores
que falamos e que sabemos que tem influência, que tem a ver com a relação médico-doente, que tem a ver com a crença do próprio doente, que tem a ver com... E surgiu aí uma nova fase daquilo a que se chama hoje, e começou a chamar nessa altura, do placebo, que não tinha essa noção tão pejorativa como tem hoje, no sentido de que é uma coisa que não faz nada. Ora bem, essa evidência científica, que é uma evidência de um design experimental, que é puramente experimental, ou seja, há um grupo de controlo, há um grupo de experimental, há quem intervém, a intervenção é cega, não sabemos qual é o grupo que está a receber o tratamento, qual é o grupo que não está a receber o tratamento. É apenas uma parte da evidência científica. Como a farmacopeia ou a farmacologia toma uma parte grande, enorme, a par da cirurgia, da medicina convencional, nós temos tendência a juntar as evidências científicas de caráter relevante por causa da necessidade da administração dos efeitos, da administração dessas substâncias e reconhecer a administração, os efeitos dessa administração. Numa terapêutica, e não terapia, como disse, que é muito importante para nós essa diferenciação, numa terapêutica não convencional, como a medicina tradicional chinesa, a intervenção do fator, do decisor, é determinante. Portanto, não pode ser cego. Tal como na psicoterapia, não pode ser cego. O psiquiatra não pode estar, o psicólogo não pode estar a exercer uma técnica de psicoterapia sem saber o que é que está a fazer e não tem a resposta dada, nem o que vai fazer a seguir antes de ouvir aquilo que o paciente lhe vai dizer. Portanto, essa é a primeira questão. Há níveis de evidência e reduzir a necessidade dos tratamentos ao duplo cego foi uma tragédia e é uma tragédia a esse nível em termos de investigação para a acupuntura. Indo diretamente à sua questão da fitoterapia e das ervas. Digamos que há vários perigos com a fitoterapia chinesa. A fitoterapia chinesa é, por experiência própria, uma poderosa arma terapêutica. Uma poderosa arma terapêutica que vai trazer à Europa uma quantidade enorme de fluxos financeiros. Portanto, há muitos interesses à volta disso. Os primeiros cuidados são de várias naturezas, desde logo da preservação do meio ambiente, por causa das culturas intensivas e da necessidade de ter culturas especiais, são de controle das substâncias em termos de metais pesados nas próprias substâncias e são depois da administração dessas substâncias. A parte que nos diz respeito a nós, especialistas de medicina tradicional chinesa, tem a ver com a administração das ervas. Há aqui dois aspectos. Primeiro que tudo, umas fórmulas já construídas, portanto tipificadas, e depois há a fitoterapia personalizada. Em Portugal há muito poucas pessoas e é feita de uma forma rudimentar, digamos que não me parece que seja em clínica, de fitoterapia personalizada. Desde logo porque esse é um campo que exige um estudo muito aprofundado por parte do clínico e exige uma continuidade e uma supervisão direta do doente. O doente vai hoje e volta 3 dias depois para saber os efeitos da medicação. É verdade que há alguns casos de intoxicação. É verdade que esse é um cuidado a termos. Mas sabe qual é a terceira causa de morte nos Estados Unidos? É o erro médico. E os casos que há de intoxicação com fitoterapia chinesa, e vou chegar a essa parte da questão da substância, é muito importante. Os casos que há de intoxicação são sempre trazidos a público de forma, como são aliás com os medicamentos, trazidos de forma, como eu dizer, falta uma palavra, de forma bombástica, para não arranjar um adjetivo melhor, são de forma dramática, de forma a criar um alã à volta disso, que é um problema dos tempos atuais. Nomeadamente, houve
Há algumas substâncias que estão proibidas de ser importadas da China, porque não estão ainda, estamos na questão alimentar. Há outras que começam a ser agora. Por exemplo, posso-lhe falar de uma coisa que se chama, e para ir diretamente àquilo que o professor estava a falar, da questão da dose. A marhuang é uma planta conhecida, cujo nome botânico é erva efedra, e, portanto, de onde se tira é efedrina, a substância que durante muito tempo foi usada no combate às gripes e nos combates às inflamações, com muita eficácia clínica. Aqui há 15 anos, talvez, não sei, não posso precisar muito, mas já há uns anos, no Canadá, alguém resolveu começar a dar esta planta às pessoas para emagrecer. Isto é uma anfetamina, portanto faz as pessoas girarem mais rápido. Faz girar mais rápido, faz gastar, não é? É aquilo que os estudantes conheciam por outros nomes, como speeds, aquilo que faz andar. Obviamente que houve 5 pacientes que faleceram de complicações cardíacas. Isso é uma má administração. Porquê que a marhuang não sai da China ou só sai com um controlo muito apertado e, portanto, não é comercializável em condições? Porque dessa erva efedra é muito fácil fazer substâncias dopantes e substâncias psicotrópicas. E, portanto, há um cuidado das linhas de saúde para que isso não aconteça. É um dos problemas que temos na fitoterapia chinesa. Não podemos ter acesso a plantas que precisávamos de ter porque são insubstituíveis. Em relação à dose, é verdade que quando falamos, não sei quem é que foi não me ocorre agora o nome do autor, mas não é o veneno que mata, não é? É a dose que mata. O veneno não mata, a dose é que mata. O problema e a facilidade da fitoterapia chinesa é que são um conjunto, por isso é que se chamam fórmulas, um conjunto de plantas com uma validade muito grande a ser estudada espetacularmente, com uma grande profundidade nas universidades chinesas, com espectrometria, para perceber qual é que é o efeito de grupo das substâncias, isto é, tal como, por exemplo, a medicina ocidental usa a questão dos cocktails de medicamentos, porque percebe que o cocktail tem um efeito superior, por exemplo, nos retrovirais, superior à administração de só um medicamento. O que acontece aqui é que, ao termos essa construção da fórmula, nós vamos ter a redução de efeitos adversos, a menos que haja erros crassos por parte da administração do medicamento, erros crassos de diagnóstico, que são facilmente toleráveis. Falta uma coisa em relação àquilo que o professor disse, que é a questão da filosofia. É um erro, e é comum em muitos praticantes, muitos especialistas de medicina tradicional chinesa, a explicação simplista da energia. Não há, no dicionário chinês, nenhuma palavra que identifique Qi a energia. As questões terminológicas, e aproveito também para não estar a monopolizar a palavra, as questões terminológicas são um dos problemas. E esses problemas advêm de facto, nós temos aqui uma diferenciação, uma dicotomia cultural fundamental, que hoje é possível perceber melhor na segunda globalização, porque a primeira foram os portugueses que as fizeram, com os jesuítas a chegar à Índia. E essa falta de globalização é um problema. O segundo problema é de tradução. É difícil traduzir uma língua idiosincrática, em que não temos sílabas, temos palavras, temos caracteres. E essa difícil tradução levou a enormes prejuízos para a medicina chinesa. Quando o professor diz que há uma filosofia, não há filosofia absolutamente nenhuma. O que há é uma interpretação à luz de uma teoria que é mais ou menos universal. Não são uma, são 4 ou 5, são aquelas que tanto causaram celeuma na comunidade cética em Portugal. A teoria dos 5 movimentos, a teoria das 4 camadas, a teoria dos 6 níveis energéticos, a teoria dos 3 aquecedores. São formas de explicar o funcionamento do corpo humano que tem um extraordinário empirismo e uma extraordinária validade de evidência. Vou-lhe dar um exemplo. É comum e é legítimo que eu diga que este paciente tem uma lombalgia causada por frio, umidade. Isso significa
que provavelmente, ou de certeza, quando eu fizer a palpação da zona afetada, eu vou encontrar uma quebra, em termos de linguagem científica, uma quebra de microcirculação que provoca abaixamento de temperatura e uma espécie de sudação, não diria prurido, que transforma aquilo numa situação pegajosa. O que os chineses fizeram foi dar nomes às coisas. Os chineses são assim, olham para a realidade, interpretam-na e fazem-na funcionar de forma simples. Nós andamos à procura dos porquês. Eu sou ocidental, também ando. Eles andam à procura do como. Como é que se trata a lombalgia? Nós andamos porque é que se trata assim a lombalgia. Professor António Moreira, passando agora a palavra ao Dr. João de Deus e centrando a questão no que é, afinal, o mote deste debate, que é a questão da licenciatura, eu gostava de lhe perguntar, existirão com certeza médicos a fazer esta formação, não só como alunos, existirão também médicos a lecionar. O que pensa a Ordem a respeito disso? Vou-lhe já responder, mas peço que também me permita fazer alguns comentários para não termos aqui só uma monopolização de uma das partes. O tempo é que se vai esgotando, eu sei que sim, eu sei que sim. Mas é evidente, eu vou ser muito rápido e fazer 2 ou 3 comentários àquilo que o professor António Moreira acabou de dizer começando, obviamente, até pela talidomida. Obviamente, todos nós conhecemos a história da talidomida e, portanto, a partir daí, o rigor, digamos assim, do estudo dos medicamentos foi muito mais aprofundado e por isso é que os estudos hoje em dia para lançar um medicamento no mercado são extremamente rigorosos e portanto, o risco é absolutamente mínimo e os efeitos são obviamente comprovados a priori e, portanto, temos uma grande segurança neste momento na utilização disso e aquilo que o professor estava a dizer do empirismo, pois isto é muito empírico, a medicina tradicional é muito empírico, quer dizer, porque nós sabemos que utilizando uma série de plantas podemos obter um determinado efeito, certo, mas não há nenhum controle, não há nenhum controle em termos de tal dose, como eu estava a dizer há pouco, isto às vezes tem a ver com pequenos miligramas que fazem toda a diferença, não é? Ainda há pouco falámos aqui, discutiu-se a utilização, por exemplo, do cannabis, não é? Uma discussão relativamente recente, e nós sabemos que há determinadas situações que têm algum interesse, mas não é o cannabis em global. Das inúmeras substâncias que aquilo tem, há 2 que de facto têm um determinado efeito. E é preciso então retirá-las daí, estudá-las, comercializá-las em termos de quantos miligramas é que deve ter para podermos administrar. Portanto, não pode ser de uma forma assim empírica a fitoterapia, portanto, porque senão corremos os riscos que eu há bocado falei. E, portanto, é preciso isolar as moléculas, é preciso estudá-las, é preciso... E a partir do momento em que haja, de facto, um comprovativo científico e fazer todos os estudos que são feitos para os medicamentos, tem que se percorrer o caminho dos medicamentos, porque senão estamos aqui a arriscar demasiado. E é evidente que o professor estava a falar enfim, das teorias. Quando nós ouvimos falar destas teorias, é evidente que isto são explicações, se lhe quiser chamar assim, não filosofias, são explicações para fenómenos que acontecem que eles não conseguem explicar. E como não conseguem explicar, arranjam estas teorias e tudo isto, quer dizer, para nós cientificamente não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido do ponto de vista científico. Não faz, para nós, não é? O sushi não é energia, bom, mas todos os livros dizem que o chi é energia. O yang e o yang também... Eu não o interrompi, professor. Peço desculpa, mas eu também não leva mal, mas não é verdade que todos os livros digam isso. Pelo menos aqueles que eu leio. E, portanto, é evidente que estamos aqui, obviamente, cada um, digamos, está na sua posição e de uma forma muito clara. Indiretamente à sua pergunta, porque eu não quero também monopolizar o tempo, não gosto de fazer estas intervenções assim tão extensas, é evidente que nós, em termos de ordem dos médicos, não podemos aceitar, e desde o início dissemos, que haja uma licenciatura em medicina tradicional chinesa. Logo, como eu disse, pela confusão que isso gera ou pode gerar nas pessoas.
Depois, porque não aceitamos que haja, não vemos, não existem fundamentos científicos para termos licenciados em medicina tradicional chinesa. Porque isto não faz para nós, na medicina ocidental, qualquer sentido. Se estarão médicos envolvidos? Pois, não sei se estarão ou não estarão médicos envolvidos nisso. Nós temos, e como eu lhe disse, tudo aquilo que tem prova científica, como é o caso da acupuntura, nós temos para os médicos uma competência dentro da Ordem dos Médicos em acupuntura, como temos noutras variantes. E, portanto, em terapêuticas complementares que sejam cientificamente comprovadas como eficazes e após um diagnóstico médico que é fundamental, poderão ser, obviamente, praticadas e aceitamos que os médicos as pratiquem. Se vão estar aqui envolvidos ou não, não lhe sei responder, não faço ideia, mas a posição da Ordem dos Médicos é muito clara relativamente a isto e continuamos a afirmar que não aceitamos que haja esta licenciatura pela confusão que de facto traz e porque, do nosso ponto de vista, tem riscos para a saúde pública que não são aceitáveis. Professor António Moreira, perguntava-lhe quais são os critérios para aceder a esta licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa. Qualquer pessoa poderá tirar esta licenciatura? Vamos por partes. A Lei 71, muito breve. A Lei 71 de 2013 é de 2 de setembro de 2013. Aí estava previsto que as profissões que estão lá definidas, entre as quais está a especialista de medicina tradicional chinesa, fossem exercidas com um título de licenciado. E diz que as licenciaturas são no ensino superior politécnico. Passado mais ou menos 8 a 9 meses desta lei, foi regulamentada em parte, que ainda não está toda, foi regulamentada, saindo os conteúdos funcionais e depois, em 5 de junho de 2015, saíram os ciclos de estudos, os conteúdos, as licenciaturas em saúde, exigem que o Ministério do Ensino Superior e o Ministério da Saúde façam portarias conjuntas para os ciclos de estudos estarem mais ou menos homogeneizados. Mais ou menos não, para estarem homogeneizados. No dia 5 de junho saíram 5 portarias. E no dia 9 de fevereiro, com mais de 4 anos, 3 anos de atraso, saiu a portaria do ciclo de estudos de medicina tradicional chinesa. Essa portaria, que vá-se lá saber porquê, mas não quero aqui entrar em teorias de especulação, estava pronta à data em que as outras foram publicadas, porque nós recebemos-la, não foi publicada, não se sabe muito bem porquê. E até interessava a muita gente, dentro e fora, que ela não fosse, que era para o ensino continuar a ser feito de forma desregulada. Ao ser publicada, levantou-se um sururu, no qual o Sr. Bastonário, que eu muito respeito, se insurgiu veementemente e tivemos depois 26 de fevereiro, 27 de fevereiro, até março, abril, um combate feroz na comunicação social, a dizer que não havia mais licenciaturas na Europa, que não havia outra licenciatura, que nós íamos ser os primeiros, coisas que não correspondem à realidade, não têm evidência científica. Isso não tem evidência científica. A questão é, quem vai criar as licenciaturas não é o Ministério. O Ministério nem da Saúde nem do Ensino Superior criam licenciaturas. Quem criam licenciaturas são as instituições de ensino superior. As instituições de ensino superior têm um regime jurídico subjacente. E quem valida as licenciaturas é a A3S. Existem neste momento duas licenciaturas, quer dizer, existem mais licenciaturas, mas existem licenciaturas de 2 terapêuticas não convencionais já a funcionar. A acupuntura, desde o ano passado, e este ano vai ter mais 2 licenciaturas, ou 3, e a osteopatia. E, provavelmente, estou em crer, e tudo faremos para que isso aconteça, e compreendo que não seja cómodo para a Ordem dos Médicos, mas a Ordem dos Médicos... Mas estas licenciaturas são abertas a qualquer pessoa? Essas licenciaturas têm o regime de acesso igual ao do ensino superior. No caso da medicina tradicional chinesa, as pessoas têm que fazer prova. Primeiro, tem que os cursos ser aprovados pela A3S. Vão ser submetidos, se forem submetidos até 15 de outubro, entrarão em vigor no ano letivo 2019-2020. E tem que fazer as provas de acesso
e entrar no ensino superior politécnico, quando fizer o 12º ano, a prova de acesso de Biologia ou de Físico-Química ou Matemática, não sei muito bem qual é que lá está, não tenho de cor agora qual é que é, mas uma prova de acesso de Biologia e tem que fazer a licenciatura na área da medicina tradicional chinesa, que tem explicitamente, e eu concordo com isso, embora, como diz um colega meu, nunca lá entrou ninguém no meu consultório a pensar que ia fazer outra coisa, comprar sapatos, não sabem bem ao que vão à medicina tradicional chinesa. Portanto, eu percebo que é legítimo que seja feita a diferenciação. E se há coisas que eu me farto de evidenciar é que a senhora não está a falar com o médico, está a falar com o especialista de medicina tradicional chinesa. Há uma necessidade óbvia, até por causa daquilo que falou o professor João Deus, de uma comunicação cada vez maior entre clínicos de medicina convencional, especialistas de medicina tradicional chinesa, clínicos de medicina convencional, biólogos. Há uma necessidade de relação de saberes. Nós conhecemos as dificuldades do ponto de vista do ADN das instituições como a Ordem em reconhecerem a possibilidade de haver outras atividades que também intervenham na área da saúde. É normal, é muito frequente e nós sabemos que isso é uma luta de séculos. A luta do século XIII, salvo erro, entre cirurgiões e médicos, fez, naquela altura, crescer enormes páginas de furais na Idade Média. Portanto, a questão aqui é muito simples. As licenciaturas, a existirem, é porque os conselhos técnico-científicos das escolas superiores politécnicas as submeteram com êxito ao crivo da A3ES, que é a entidade que garante que o corpo docente, as instalações e os currícula são adequados a promover a formação no ciclo de estudos. E depois há uma certificação, depois há uma validação, e tudo isto vai ter que ser paulatinamente evoluir para melhorar a saúde dos portugueses, melhorar a comunicação entre as pessoas e, no fundo, permitir melhor qualidade de vida. Esta é a nossa opinião. Dr. João de Deus, a Ordem dos Médicos, através do Presidente, já se manifestou, obviamente, e já vimos aqui claramente contra, e ameaçou na altura com formas inéditas de protesto. Eu gostava de questionar o que é que a Ordem pode eventualmente ter em mente para impedir o avanço desta licenciatura e se eventualmente as relações com o Ministério ficaram comprometidas. Começo por aí. Obviamente que sim. Obviamente que isto comprometeu claramente as relações entre a Ordem dos Médicos e o Ministério da Saúde, porque não é aceitável, mais uma vez digo, para nós a criação e o reconhecimento desta licenciatura. Porque aqui o que está em causa, o professor estava a dizer, quem cria as licenciaturas são as instituições de ensino superior. É verdade, não está em causa. Mas isto é um reconhecimento por parte do Ministério da Saúde de licenciaturas que, quanto a nós, não faz o mínimo sentido existirem. E, portanto, quando eu disse e quando nós temos a nível europeu, também temos, obviamente, cursos, mas nenhum deles é reconhecido oficialmente pelos governos desses países como licenciatura. Não existe. Não existe. Eu tenho conhecimento de todos os países da Europa, existem, obviamente, mas o ato médico é exclusivo dos médicos. Não é, digamos, passível de ser transferido para outros. É evidente que isto não tem nada a ver com o ADN da Ordem, e vamos lá ver, nós trabalhamos na Ordem dos Médicos com N profissionais da área da saúde, como todos os técnicos, eu pessoalmente trabalho com os meus técnicos de ortótica, os técnicos de análise, os técnicos de radiologia, os técnicos de eletrocardiografia, portanto não tem nada a ver com o facto de trabalharmos com outros profissionais na área da saúde, isso não está minimamente em causa. O que está aqui em causa é, primeiro, a confusão que se gera, porque nós temos licenciatura em Medicina, licenciatura em Medicina Dentária, licenciatura em Medicina Veterinária, muito bem. Estruturas bem definidas, cientificamente comprovadas, e agora estamos a criar uma licenciatura em Medicina Tradicional Chinesa. Isto cria logo aqui uma grande confusão, logo a partir do nome. Depois, como eu disse, aceito que haja outras terapeutas complementares, a osteopatia, por exemplo, a acupuntura, por exemplo,
eventualmente algumas terapêuticas da medicina tradicional chinesa ou da chamada medicina tradicional chinesa que possam ser úteis em alguns casos. Agora, nós estamos a dizer uma licenciatura em medicina tradicional chinesa. A licenciatura em medicina é uma licenciatura que abrange a globalidade do ser humano, vai-me dizer que a medicina tradicional chinesa também, mas não, porque a medicina tradicional chinesa não pratica todos os atos que são necessários para um doente, não pratica cirurgias, etc, etc, etc. Portanto, logo chamar licenciatura em medicina tradicional chinesa está a criar aqui uma confusão dentro da cabeça das pessoas. Eu aceitaria que, eventualmente, as práticas que estão demonstradas como úteis pudessem ser, digamos assim, regulamentadas. Estou a falar, por exemplo, da osteopatia, da acupuntura, etc, etc, etc. Agora, criar uma licenciatura em medicina tradicional chinesa, para nós, terá, obviamente, uma oposição claríssima, não é? E digamos que esta atitude do Sr. Ministro da Saúde chocou-nos, vamos ser claros, chocou bastante a Ordem dos Médicos esta atitude e, ao invés de tentar, de facto, desenvolver, digamos, e dar condições ao Serviço Nacional de Saúde para ele funcionar, está a entrar por uma via que nos parece francamente errada. Portanto, os médicos não devem de todo lecionar este curso? No nosso entender, entendemos que não. E a Ordem planeia fazer alguma coisa no sentido de contestar, de mostrar este descontentamento? Tomaremos as atitudes que entendermos necessárias quando necessário for. Confunde, afinal, ou clarifica, professor António Moreira, a criação de uma licenciatura? É assim, eu, como digo, eu entendo perfeitamente essas posições. Eu peço-lhe que seja breve, porque muito estamos breve, mesmo a chegar muito ao fim. breve. Basta recuarmos, e o professor João de Deus é mais ou menos da mesma geração que eu, não sei quem é que será mais velho, mas andamos muito próximo. Lembra-se com certeza de qual era o discurso da Ordem dos Médicos em 1978, salvo erro, quando foi da criação dos médicos dentistas. E, portanto, isto é um discurso que é recorrente in seculorum. Como eu já disse, se eu for buscar, por acaso não tive tempo de trazer para aqui, uma declaração do responsável do reino da saúde pública, que era digamos assim, o antepassado da Ordem dos Médicos, sobre os conflitos entre os cirurgiões do século XIII e os médicos, já existia a relação de disputa de poder, eu diria até que é salutar, faz parte do corpus teórico de cada prática. Mas, infelizmente, ou melhor, felizmente, há uma necessidade grande de abrir outras intervenções. E quem é que irá lecionar, neste caso, uma vez que a Ordem dos Médicos se opõe? Esse é um problema que a Ordem dos Médicos, felizmente, controla uma parte da profissão, mas não controla a vontade dos médicos. Quer dizer, daqui a pouco a Ordem dos Médicos poderia proibir que os médicos se tratassem com medicina tradicional chinesa. Sabe quantos profissionais de saúde, médicos incluídos, nós temos a procurar e a tratar no estrangeiro e em Portugal? Também não corresponde à realidade. Por exemplo, a Suíça acha que é um bom modelo de desenvolvimento, aceita como prestadores de cuidados de saúde licenciados em medicina tradicional chinesa. E reconhece-os. Portanto, e há muitos outros países. Portanto, não é verdade, não adianta escamotear a realidade. Há, de facto, aqui um problema que há uma nova ordem, um novo ordenamento com a perspectiva de regular tratamentos que já eram feitos. O que é que acontece? O que é melhor? Fazer estes tratamentos com o ensino superior e com o controle dos profissionais, com melhoria da sua formação, ou deixar as coisas como estavam? É porque ela existe, porque as pessoas lá vão. Penso então que ficaram claras as posições das duas partes que trouxemos hoje aqui a este debate. Agradeço mais uma vez então aos nossos convidados terem aceitado o nosso convite. O tempo já se esgotou mesmo. Portanto, para a semana cá estaremos de novo com mais um tema e outros convidados. Esperamos por si.
Obrigado. Obrigado.